Você já entrou em casa e sentiu um peso no ar, mesmo sem ter sujeira à vista? Aquela sensação de que o ambiente está carregado, o clima está denso, o espaço está desorganizado, mesmo quando tudo parece em ordem? Pois é. Às vezes, o que deixa o ambiente pesado não é a bagunça que você vê, mas o que você não percebe. Pequenos detalhes que se acumulam, hábitos que viram rotina, objetos que trazem uma energia estranha e que juntos criam um peso invisível no espaço. A boa notícia? Isso tem solução e você pode começar a mudar hoje mesmo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas que deixam o ambiente da sua casa mais pesado. E o que fazer para reverter isso, mesmo que você esteja sem tempo ou sem disposição para uma faxina completa. E tem um dos itens da lista que pode estar bem na sua frente agora e você nunca percebeu o quanto ele te cansa. Fica comigo até o final, porque só de identificar esses pontos, você já vai sentir a energia da casa começar a mudar. Tem dias que você entra em casa e sente um desconforto que nem sabe explicar. O chão tá limpo, a pia tá vazia, a cama tá arrumada, mas ainda assim o ambiente parece cansado. O ar parece parado. O clima não convida ao descanso. E você se pergunta, será que sou eu? Será que é só cansaço? Na verdade, isso acontece com mais frequência do que você imagina. E muitas vezes, o que está deixando a casa pesada não é o que você não limpou. É o que você deixou acumular sem perceber. Tem coisas que a gente vai empurrando no dia a dia. Um canto que virou depósito, objetos parados há anos, um móvel mal posicionado, uma rotina visual que cansa o olhar. E quando você soma tudo isso, o resultado é um ambiente que pesa, mesmo sem sujeira. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Quando você identifica esses pontos, é possível mudar. E você não precisa virar a casa de cabeça para baixo, nem fazer reforma. Às vezes, só de fazer um ajuste, um desapego ou uma reorganização, a energia já muda. O ar já circula. E você começa a sentir que a casa está respirando de novo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas que deixam o ambiente mais pesado. E o que fazer para reverter isso de forma simples, prática e possível. A ideia aqui não é criar mais cobrança, mas abrir seu olhar para detalhes que podem estar te sobrecarregando sem que você perceba. E fica comigo até o fim, porque o item número 4 costuma passar despercebido por muita gente, mas é um dos que mais drenam energia no ambiente. Vamos juntas transformar a casa num espaço mais leve? Então respira e vem comigo. Dica 1. Acúmulo de objetos parados. Coisas sem uso travam a energia da casa. Sabe aquele canto com objetos que você não usa há meses? Aquele armário cheio de coisas que um dia talvez sirvam. Gavetas abarrotadas, caixas empilhadas, itens que você nem lembra que tem. Tudo isso parece inofensivo à primeira vista, mas aos poucos vai criando um peso invisível no ambiente. O acúmulo não ocupa só espaço físico, ele ocupa espaço mental. Quando você vive cercada de coisas paradas, a casa começa a transmitir estagnação. O ar parece parado, a mente não relaxa, e mesmo com tudo no lugar, a sensação é de que algo está travado. E aqui não estou falando de minimalismo radical, mas sim de entender que aquilo que você não usa, não ama e não precisa, está ocupando um lugar que poderia estar vazio, ou melhor, utilizado. E o vazio, nesse caso, é bom, porque espaço livre é espaço para respirar, para circular, para renovar. Quer um exemplo simples? Sabe aquela prateleira cheia de objetos decorativos que você já nem enxerga mais? Que só junta poeira e cansa o olhar? Tira tudo. Deixa só 2 ou 3 itens e observa. A leveza visual aparece na hora. A casa fica mais clara. Você se sente melhor sem nem entender por quê. Isso vale para tudo. Utensílios de cozinha que você nunca usa, roupas que só ocupam espaço, papéis acumulados, potes sem tampa, eletrônicos encostados. Eles parecem inofensivos, mas o conjunto transmite cansaço. E a mudança não precisa ser radical. Escolhe um cantinho, um armário, um cesto, um móvel e pergunta: isso aqui ainda faz sentido? Eu usaria isso hoje? Se a resposta for não, talvez seja a hora de liberar espaço. Porque quando a casa solta, você também solta. Dica 2.
Iluminação errada. Ambientes escuros ou mal iluminados cansam a mente. A forma como a luz se distribui pela casa influencia diretamente no seu humor, na sua energia e até na sua produtividade. Ambientes escuros, com luz fria demais ou mal posicionada, passam uma sensação de opressão, de cansaço, de desânimo e o pior. Muitas vezes, você se sente desconfortável sem nem perceber que a causa é a iluminação. Um espaço mal iluminado pode até estar limpo e organizado, mas o cérebro interpreta aquilo como incompleto, e isso cria tensão. Já reparou como em hotéis, cafés aconchegantes ou casas que transmitem bem-estar, a luz é sempre suave, direcionada, acolhedora? Isso não é à toa. A iluminação errada pode estar em várias formas. Uma sala com luz branca forte demais, um quarto com lâmpadas frias, um ambiente sem entrada de luz natural, ou mesmo a falta de pontos de luz em lugares estratégicos. Tudo isso somado cria um espaço pesado, sem vida, sem movimento. Para reverter isso, você não precisa trocar toda a fiação ou gastar com luminárias caras. Pode começar agora. Abra as janelas de manhã e deixe a luz natural entrar. Troque uma lâmpada branca por uma de luz quente onde você quer mais conforto. Acrescente uma luz indireta, um abajur, uma fita de LED, até um pisca-pisca mais discreto. E observe, a sensação muda na hora. Outro truque? Use espelhos estrategicamente. Eles refletem luz e ampliam o ambiente, criando mais leveza. Um espelho bem posicionado pode fazer um ambiente pequeno parecer maior e mais iluminado. Lembre-se, luz é energia. E uma casa com iluminação equilibrada, natural e acolhedora transmite exatamente isso: equilíbrio, clareza, aconchego. O contrário também é verdadeiro. Por isso, se a sua casa anda te cansando, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para o tipo de luz que ela tem. E antes da gente continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você recebe sempre que eu postar um conteúdo novo para deixar sua casa mais leve, mais organizada e com a sua cara, sem sobrecarga e sem perfeição. E antes da gente continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você recebe sempre que eu postar um conteúdo novo para deixar sua casa mais leve, mais organizada e com a sua cara, sem sobrecarga e sem perfeição. Dica 3. Pequenos descuidos acumulados. O visual de largado pesa o ambiente. Sabe quando você entra num cômodo e vê uma almofada caída no chão, uma cadeira fora do lugar, uma manta embolada no sofá, uma porta do armário entreaberta, o tapete torto? São pequenos detalhes, mas que juntos transmitem desleixo. E esse visual de largado vai pesando o ambiente sem que a gente perceba. Esse tipo de bagunça não vem da sujeira, vem da falta de fechamento de ciclos. Coisas que foram usadas e não voltaram para o lugar. A blusa que ficou na cadeira, o controle que está fora da base, a escova largada na pia. Nenhum desses itens é sozinho um problema, mas o conjunto deles cria uma energia de desorganização contínua. É como se o ambiente estivesse sempre em pausa, esperando ser resolvido. E quando você convive com esse cenário todos os dias, a sua mente também fica em modo alerta. Nunca relaxa por completo, porque está sempre enxergando algo inacabado. Para reverter isso, você não precisa fazer uma grande arrumação. Basta criar o hábito de fechar os ciclos visuais ao longo do dia. Levantou do sofá, arruma a almofada, usou a manta, dobra. Viu a cadeira fora do lugar? Empurra de volta. São movimentos rápidos, mas que quando se tornam rotina, mantêm a casa com cara de cuidada. Inclusive, esse é um truque muito usado em casas que parecem organizadas o tempo todo. Elas não estão sempre limpas, mas estão sempre visualmente resolvidas, porque os itens estão onde deveriam estar. E quando o visual está calmo, a mente também desacelera. Você respira melhor no espaço e se sente mais acolhida nele, mesmo sem ter feito uma faxina completa. Dica 4. Objetos com carga emocional negativa. Memórias que pesam o ambiente. Às vezes, o que deixa a casa carregada não é o que está fora do lugar,
é o que está carregado demais por dentro. Um presente de alguém que te machucou. Um objeto que traz lembrança ruim. Uma roupa de um momento difícil. Um item que você guarda por obrigação, mas que toda vez que olha, sente um desconforto. Esses objetos parecem inofensivos. Estão ali, parados. Mas trazem junto histórias que pesam no campo emocional. E mesmo que você não perceba de forma consciente, sua energia reage. O ambiente absorve essa carga. E o que era para ser um lar, vira um lugar onde sua história te aperta, em vez de te acolher. Muita gente mantém esse tipo de coisa por culpa, porque foi caro, porque foi presente, porque um dia pode ser útil. Mas a pergunta que você precisa fazer não é se serve, é se te faz bem, porque o seu lar é o lugar onde você recarrega. E se ele está cheio de itens que te conectam com dor, perda, ressentimento ou tristeza, ele não vai te nutrir. Quer um exemplo? Um quadro que te lembra um fim de relacionamento. Um item herdado de alguém com quem você teve uma relação difícil. Uma peça de roupa que te traz de volta para um tempo de sofrimento. Essas coisas não são só decoração. Elas são gatilhos. E para reverter isso, você não precisa jogar tudo fora de uma vez. Mas pode começar hoje. Escolhe um objeto, um só. Olha para ele e se pergunta, isso aqui me conecta com o quê? Se a resposta for desconforto, talvez seja a hora de liberar. Quando você tira da casa o que pesa na alma, a leveza aparece. O ambiente fica mais claro. O ar circula. A energia flui. E a paz, que parecia impossível, começa a fazer sentido de novo. Dica 5. Falta de presença no ambiente. Casa sem alma também pesa. Essa é daquelas verdades que quase ninguém fala, mas que você sente na pele. Às vezes a casa não está bagunçada, nem suja, nem cheia de coisas paradas, mas ela parece sem vida. Um lugar neutro, silencioso demais, quase frio. E isso também pesa. Sabe por quê? Porque a energia do ambiente é reflexo da presença de quem vive nele. E quando a gente entra no piloto automático, só passando pelos cômodos sem parar, sem habitar de verdade, sem colocar a alma no que faz, a casa sente. Ela vira só cenário, só estrutura, e o aconchego desaparece. A boa notícia é que isso muda com gestos muito simples. Tocar uma música que você ama, acender uma vela, usar aquele prato bonito num dia comum, abrir a janela e sentar um minuto ali só para olhar o céu, fazer um café com calma, trocar o pano da mesa, viver na casa, não só passar por ela. Quando você coloca intenção nas pequenas ações, mesmo nas rotinas mais básicas, a casa ganha alma. Ela responde, ela te acolhe de volta. E esse vínculo muda tudo. Você não precisa transformar o ambiente inteiro, só precisa lembrar que é a sua presença que transforma o espaço. Não é o valor do móvel, nem o tamanho da casa, é o quanto de você tem ali. E quando isso acontece, o ambiente se aquece, se ilumina, se limpa energeticamente. Casa com alma é casa leve. E leveza, no fundo, é tudo o que a gente está buscando. Agora você viu que nem sempre a bagunça é visível e que o peso da casa nem sempre tem a ver com sujeira ou desorganização aparente. Às vezes o que está deixando o ambiente mais denso, mais cansativo, é o acúmulo de objetos sem uso, a iluminação errada, o visual de abandono, a presença de memórias que te machucam, ou simplesmente a ausência de vida no espaço. Mas a melhor parte de tudo isso é saber que você pode reverter essa sensação com atitudes simples. Liberar o que não serve mais, deixar a luz entrar, alinhar os pequenos detalhes que parecem bobos, mas acalmam o olhar. E, principalmente, voltar a ocupar o seu espaço com presença e intenção, porque, no fim das contas, uma casa leve não é feita só de organização, é feita de respiro, de memória boa, de pequenos cuidados que se somam todos os dias e que transformam o ambiente num lugar que te apoia, não que te sobrecarrega. Então agora me conta, qual dessas 5 mudanças você vai aplicar primeiro aí na sua casa? Me diz aqui nos comentários. E se você tiver algum hábito seu que te ajuda a deixar o ambiente mais leve, compartilha também. Vai ser incrível trocar experiências com quem está nessa mesma jornada.
Ah, e se esse vídeo fez sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago vídeos com dicas reais, acessíveis, que te ajudam a transformar sua casa num lugar mais leve e a sua rotina num espaço mais possível. Porque quando a casa muda, a gente muda junto.